A teoria do agendamento serve como um título para tratar sobre a forma como as mídias agem e reagem quando se obtém um interesse em algum tema nostálgico do momento, utilizando diversos mecanismos como a onipresença, centralização do fato, focalização, tematização e outros fatores para garantir que o público esteja sempre inteirado e assíduo por suas notícias. A teoria surgiu no século XIX, baseada em uma série de estudos de escritores e pensadores da época, como por exemplo Walter Lippmann, que escreveu sua obra chamada Opinião Pública, em que afirma sua tese de que a força do poder está nas mãos dos grupos que administram a opinião pública, fomentando a ideia de que a mídia atua indiretamente na criação de imagens estereotipadas no subconsciente de seu público. Mais tarde, após muitos estudos, dois pesquisadores e escritores, seguindo os mesmos passos de Lippmann e das pesquisas sociais da época, elaboraram uma tese em que afirmam que a mídia determina os assuntos que farão parte da conversa dos consumidores de notícia, explicando que o público tende a dar uma maior importância para assuntos com maior exposição e relevância. Dessa forma, os assuntos da opinião pública são os mesmos das mídias de massa, fazendo com que a mídia funcione como uma espécie de engenharia social, em que o meio de comunicação filtra a notícia que deseja passar. Já a teoria hipodérmica surgiu por volta da década de 30, por meio de pesquisas norte-americanas que abordaram uma série de fatores que compõem o estudo das comunicações de massa, possuindo foco no indivíduo, que é visto como um ser isolado, físico e psicologicamente. A principal base dos estudos sociais que a teoria hipodérmica se baseia é nos estudos behavioristas, que afirmavam que a ação humana é uma resposta ao estímulo externo, criando a tese de que os indivíduos são fáceis de se influenciar e estimular. Além disso, a teoria hipodérmica afirmava que os veículos de comunicação são onipotentes, sendo considerados suficientes para influenciar e estimular o pensamento das pessoas, conforme o que cada tipo de veículo desejasse informar. Até porque o objetivo da teoria sempre foi entender como a população tinha o seu comportamento influenciado pelas comunicações, visando criar novas estratégias de influência baseadas no modo com que as pessoas se comportariam de acordo com cada situação. Dessa forma, a teoria foi ficando conhecida como agulha hipodérmica, recebendo esse nome pois sempre viu os indivíduos como seres passivos, alienados e indefesos, criando a ideia de que os meios agiam sobre as pessoas, como uma agulha injetando seus conteúdos e ideologias nos espectadores. Em um bate-papo com profissionais com amplo conhecimento na área, conversamos com Gustavo Lemos, diretor da União Estadual de Estudantes, para falar um pouco mais sobre a manipulação política nas redes sociais no Brasil. Hoje em dia a gente tem muita desinformação, as pessoas compartilham e abrem e vão mandando várias mensagens sem nem ver de onde que vem, o que que é, do que se trata, só da mensagem, do título da mensagem for chamativo, as pessoas vão compartilhando sem nem ver. Foi tirado proveito disso, principalmente aqui nas últimas eleições que a gente teve no Brasil com as fake news. Então, muitas fake news foram lançadas aí, principalmente pelo WhatsApp, Facebook, etc. Pegam a mensagem, abrem e falam, nossa, o Haddad vai colocar, sei lá, qualquer coisa, vai virar escola comunista. Daí as pessoas acreditam, entendeu? E daí, dispara e... Enfim, mas eu acho que um pouco do que aconteceu aqui na eleição do Brasil aconteceu um pouco nas eleições dos Estados Unidos, quando Donald Trump foi eleito. Que foi a mesma coisa, o mesmo uso da tecnologia para isso, que, enfim, eu acho que o uso da tecnologia não é que agora começou a se dar através do celular, mas antes se dava por qualquer outro meio, que é a influência pelo consumismo. Que antes era feito pela TV, por revistas, pelos jornais, etc. Só que não era tão efetivo quanto um celular que a gente tem hoje em mãos. Então, hoje você tem tudo que, sei lá, qualquer coisa que você queira tem na palma da sua mão e tudo da sua vida você coloca no celular. Conversamos também com Edneia Gonçalves, diretora executiva adjunta de uma ONG conhecida como Ação Educativa. Ela nos contou como acredita que seja possível de solucionar a questão da manipulação política nas redes sociais no Brasil. Tem uma questão que eu acho que é um belo de um antídoto, né, para
manipulação, que é o senso crítico. Saber desenvolver o senso crítico, que passa pela educação, passa por uma educação libertária, passa por você ter o hábito, você construir uma dinâmica de debate, de reflexão coletiva, de embate de ideias em todos os níveis de educação e em todos os ambientes. Passa também por discutir a liberdade religiosa, porque nós estamos também num momento de muitos fundamentalismos e conviver com o fundamentalismo é uma boa chance de manipulação. E quando a gente fala em fundamentalismo, a gente sempre deixa muito claro que a gente não está falando de uma religião ou de outra, a gente está falando de um uso, e esse uso é um uso extremamente perigoso. Nós somos potenciais diariamente consumidores, e aí querem nos vender coisas e querem nos vender também ideias. O que acaba acontecendo qual é o signal que você dá? Como é que você burla isso? Você burla isso quando você começa a se informar em mais de uma fonte. Se você buscar informação apenas na rede social, em uma rede social, em uma vertente, você vai ficar numa bolha. Aí, se você está na bolha, é mais fácil você construir o perfil da bolha, né? Eu acho que tem uma coisa que tem sido muito interessante, é a gente buscar espaços coletivos, a gente buscar discutir com pessoas reais. E é isso que nenhuma manipulação consegue atender, o olho no olho,